Pronto. Então, pronto. Agora vamos dar início à nossa aula. Espero que vocês estejam bem. Notícias boas. Passaram o final de semana em casa, descansando. Certo? Então, estão renovados. Vamos iniciar a nossa aula. Hoje, como proposta para a nossa aula, nós temos que ver a revolta anabatista e a paz de Augsburgo. A paz de Augsburgo, não. A paz de Augsburgo, é isso mesmo que eu falei, certo? Então, vamos para a revolta anabatista. Vamos dar continuidade aos acontecimentos da reforma, tá bom? E hoje no sala vai ser curtinho, só são 2 pontinhos rapidinhos, nós vamos conversar um pouco sobre eles e vamos para o nosso bate-papo, para a nossa prática, tá ok? Abra o seu livro na página 109, certo? Livro de História, página 109. Vamos pegar nossos livros aí, vamos abrir página 109. Ok. Ok. Então, todos com o livro aberto na página 109. O texto fala assim: como já vimos, ela vem. Ela está com dificuldade porque tem algumas pessoas na família dela, que eu não sei ao certo quem são, que estão com Covid. E aí, ela não está com Covid, mas ela está em quarentena, tá bom? Ela está em isolamento social junto com essas pessoas. E aí ela ia voltar agora esses dias, mas aí agora vai demorar mais um bocado para ela voltar. Tá bom? Então, quando vocês vão fazer as suas orações aí, peça o Papai do Céu que proteja a tia Eliane. Ela não está doente, mas tem pessoas doentes na casa dela, tá bom? Página 109. Como já vimos, Martinho Lutero considerava a venda das indulgências e defendia a salvação pela fé e a igualdade entre as pessoas. Entendia também que a sociedade deveria aceitar a participação no processo político e religioso. Essas ideias acabaram sendo aceitas por vários setores, como a baixa nobreza e também pelos camponeses. Então, quais foram as 3 principais reivindicações de Lutero, que nós já vimos isso, já falamos isso em 2 aulas consecutivas. Você já deve estar até sabendo de cor. As indulgências, nada de vender indulgências, a salvação é pela fé e todas as pessoas são iguais. São os 3 principais pontos do ensinamento de Lutero. Se alguém algum dia lhe perguntar, você lembra de alguma coisa do ensinamento de Lutero? Os 3 principais pontos são: não se vende indulgências, salvação só pela fé, e todos são iguais, todos devem ser considerados iguais. E aí essas ideias elas se espalharam tanto entre os nobres como também entre os camponeses. Então, muitas pessoas da nobreza deram crédito às ideias de Lutero e muitos camponeses também deram crédito às ideias de Lutero, como outras pessoas não deram. E aí essas pessoas elas formaram um grupo, certo? Que o autor do livro, nosso amigo Fábio Couto, de maneira preconceituosa, chamou de seita, mas não era seita, era um grupo. Assim ele deixa explícito o seu preconceito religioso, tá bom? Então, esse nomezinho seita aí, ele não se encaixa muito bem no texto. É melhor você falar de grupos. Então, se formou um grupo chamado anabatistas, certo? Que na prática era uma radicalização das ideias de Lutero, levando as ideias ao extremo. Então, esse grupo, chamado anabatistas, eles entenderam as ideias de Lutero, e aí eles levaram as ideias de Lutero ao extremo. Eles tentaram praticar elas da melhor forma possível, o máximo possível.
certo? E aí, entre as principais concepções desses anabatistas estavam a defesa do sacramento do batismo só para adultos, certo? Porque eles viam na Bíblia que diz que quem crer e for batizado, então, para que você seja batizado, você precisa crer, certo? Então, para os anabatistas, a crença era um critério para o batismo, certo? Então, tendo eles a convicção em seus estudos que a crença era um critério para o batismo, eles defendiam que o batismo só deveria ser praticado por pessoas que poderiam crer, certo? Por pessoas que tivessem uma certa idade de consciência. Essa era uma das defesas do grupo chamado Anabatista, certo? O batismo somente para pessoas adultas, que já teriam condições de crer. Mas quando eles falam adulto aqui, não é só casados, não é só pessoas... Não, de adolescentes em diante, tendo eles condições de crer, eles já poderiam ser batizados. Essa era uma das principais defesas dos anabatistas. Outra coisa que eles defendiam era o desapego material, certo? Desapego material. Eles também usavam um texto bíblico para isso, certo? Que era não juntar tesouros aqui, certo? Não se esforçar pelas coisas terrenas, que a traça vem, corrói e tudo. Então, eles usaram o princípio bíblico para dizer, nós temos que nos esforçar também pelas coisas espirituais. Nós não podemos nos apegar demais nas coisas materiais, porque essas coisas são passageiras. Às vezes você tem algo hoje, você se apega demais a esse algo, com o passar dos anos, ou então até mesmo em menos de um ano, aquilo que você estava tão apegado se acaba, vai embora, e você continua vivendo a sua vida, e você vai procurar outra coisa para se apegar. Então, o segundo ponto que os anabatistas defendiam era justamente o desapego a essas coisas materiais, certo? Se preocupar também com o lado espiritual, se preocupar também com a eternidade, com o que vem depois, tá? Se preocupar também com o que vem depois. A página é a página 109, tá bom? Eu já tinha até colocado aí no chat a página 109. Quem que está falando sobre jogo no chat, hein? Quantas vezes a gente pede para vocês, pessoal? E aí, em todas as aulas, nós temos que parar nossas aulas para dizer isso. O chat, ele é usado, não é para você conversar com os seus colegas. O chat é usado para você falar com o professor enquanto ele está dando aula. Por quê? Justamente porque você não pode estar interrompendo com áudio. O professor ele fica dando aula e ao lado da imagem que o professor vê, fica lá o chat. Então, tudo aquilo que você escreveu, o professor vai ver. Então, o chat é para você falar com o professor, porque numa aula normal você não pode estar conversando com o seu colega. Numa aula normal, você não pode olhar para o lado e ficar desenvolvendo conversas paralelas. Do mesmo jeito na aula online. E o chat está aí para você escrever coisas para o professor. Certo? E aí vocês ficam usando o chat para falar de jogo, para falar de ranking, certo? Isso tudo fica gravado. Isso aí é levado para o seu pai, para a sua mãe, e aí ela vê o que você fica fazendo enquanto você está caladinho, quietinho na mesa, ou então quietinho no sofá. Aí eles ficam certo que você está super atento à aula, quando na verdade você está no chat, conversando com seu colega sobre jogo, sobre ranking de jogo. Então, irmão, peraí, vamos dar um tempo nisso aí, né? Vamos dar um crédito nisso aí, tá certo? Então, para de falar de jogo, para de conversar paralelo com os colegas, porque senão eu vou ter que bloquear você. Aí você vai achar ruim. O professor me bloqueou, o professor me tirou da sala. É claro, você não estava assistindo a aula, você estava falando sobre jogo. Para falar sobre jogo, você pode fazer isso no WhatsApp. Você não precisa estar na sala de aula para conversar sobre jogo. Entendeu? Então, vamos colaborar, certo? Vamos usar o chat para falar com o professor, porque esse é o intuito do chat em uma videoaula, tá certo? Não é para você falar com o colega, não. É com o professor. Professor, eu estou com uma dúvida. Professor, eu quero falar alguma coisa na aula. Professor, eu queria fazer uma observação. Professor, o áudio está ruim. Professor, tá parando. Professor, a tela está branca. Professor, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Eu não entendi. O senhor pode responder, repetir? É para isso que serve o chat, tá bom? Nada mais além disso. No intervalo, não. No intervalo, você fala do que você quiser no chat, tá certo? Mas na aula, o chat é para falar com o professor, certo? O professor. Então,
Vamos ver se a gente colabora aí, tá bom? Por que, Raíssa, a palavra seita soa como preconceituosa? Por quê? Porque pelo conceito do que vem a ser seita. Porque esse grupo anabatista, ele surgiu de dentro da igreja, certo? Ele surgiu entre os tais. E quando você usa uma palavra seita para um contexto religioso, você está excluindo aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo. Certo? É como se dissesse assim, a seita dos anabatistas, então, o grupo das pessoas que não tem nada a ver com a igreja e que se chamam de anabatistas. Mas, na verdade, eles tinham sim a ver com a igreja e eles só estavam propondo uma reforma dentro da igreja que eles participavam. Por isso que a palavra seita não foi muito bem aplicada nesse contexto aí, certo? Não quer dizer que quem participa de uma seita seja marginalizado, ou que quem participa de uma seita seja alheio à sociedade. Mas, no contexto católico, religioso, que nós estamos estudando da reforma, quando se fala de seita, se fala de um grupo que está totalmente distante da igreja. Tá? E eles não estavam assim. Por isso que a palavra foi mal colocada. Tá bom? Seguindo. Entre as principais concepções, segundo parágrafo, entre as principais concepções dos anabatistas estavam, como eu falei, a defesa do sacramento do batismo, já expliquei, o desapego material também, a igualdade entre todas as pessoas, eu expliquei na aula passada quando nós estávamos vendo os princípios de Lutero. É o mesmo princípio, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma, todas as pessoas têm o mesmo direito. Aqui ele está falando no caso religioso, tá certo? Então, a terra passou a ser o grande objetivo dos anabatistas, até porque existiam muitos camponeses e nobres dentro desse movimento. Em 1523, os cavaleiros iniciaram a primeira revolta em que defendiam a divisão igualitária das terras, invadindo as propriedades da terra da Igreja Católica e dividindo-as entre os camponeses e os próprios cavaleiros. Então, os anabatistas eles começaram a se revoltar, por quê? Porque a Igreja Católica estava com muita terra, certo? Com muita terra, e tinha muita gente dentro da igreja que estava sem terra. Tinham muitos fiéis que não tinham terra, tinham muitos camponeses que poderiam estar trabalhando com aquela terra, fazendo com que aquela terra uma terra frutífera, fazendo daquela terra uma terra que pudesse render, inclusive até algo de volta para a Igreja Católica, um retorno para a Igreja Católica, como o dízimo e os tributos, né, as ofertas. Então, se os camponeses estivessem trabalhando, eles estariam produzindo e estariam rendendo em troca ofertas e dízimos para a igreja. E aí os anabatistas eles começaram a ver, poxa vida, tanta terra parada e a gente sem terra nenhuma. Então, eu não entendi da revolta anabatista. Estou explicando agora o motivo da revolta, certo? Estou explicando agora o motivo da revolta. Ok? Justamente esse é o motivo da revolta. Eles viam a igreja com muita terra e os camponeses e todo mundo ali na míngua e tal. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a invadir terras da igreja católica, que não eram poucas, eram muitas mesmo. E só que eles faziam o seguinte, não era como os sem terras hoje em dia. Por que os sem terras hoje em dia fazem? Nada contra o MST, pelo contrário, é um movimento até justo. Mas existem muitas pessoas que se envolvem nesse movimento, que se infiltram nesse movimento, tomam posse da terra e vendem a terra. Mas eles faziam assim, eles tomavam posse da terra e eles dividiam de maneira igual entre os camponeses. Lembra que uma das ideias dele era que todo mundo era igual? Todo mundo tinha os mesmos direitos? Então, se eles pegassem uma terra de 10 hectares, eles dividiam 1 hectare para cada camponês, certo? Era de uma forma igual, não tinha, porque eu cheguei primeiro, eu tenho mais, porque eu sou mais forte, eu tenho mais. Não, era de uma forma igual entre todos, certo? Entre todos. Ok? De fato, sim, a Igreja Católica, ela tinha, a Raíssa está perguntando se era como se a igreja mandasse na cidade, a Igreja Católica tinha um poder muito além da cidade, certo? Muito além da cidade. No período da Reforma Protestante, a Igreja Católica ela estava com um poder sobre o Estado, né? Sobre o Estado, sobre terras, sobre economia, sobre política, sobre o território e sobre as cidades, entendeu? Sobre as cidades também. Então, revoltosos, os anabatistas invadiram
e começaram a dividir as terras entre si, isso em 1523. Já em 1525, esse movimento acabou por transformar o processo que levaria, por se transformar em um processo que levaria à reforma religiosa na Europa. Os camponeses, de forma isolada, radicalizaram ainda mais, atacando a aristocracia. Você pode ouvir falar, e aí vamos fazer esse comentário aqui, porque é um comentário válido, porque aula online é assim, você vê um pouco aqui, porque na verdade a aula online ela só lhe dá mais vontade ainda de aprender, mais vontade ainda de pesquisar. Você pode pesquisar em algumas fontes e encontrar grandes críticas a muitos anabatistas, por serem violentos, por serem, por chegarem nos aristocratas e fazerem grandes bagunças, certo? Mas, meus queridos, em todas as manifestações que nós podemos ver até hoje, existem aqueles bagunceiros, certo? Em todas as manifestações que você vê, sempre tem alguém que está ali justamente para bagunçar, justamente para quebrar alguma coisa. Tem aqueles oportunistas que entram no meio da manifestação para roubar pessoas, para saquear estabelecimentos. O princípio da manifestação não é esse. O princípio da manifestação não é saquear, não é roubar, não é destruir, não é denegrir nada. Mas existem pessoas que fazem isso. Então, no meio dos anabatistas, existiam o que nós chamamos de extremistas, que justamente faziam essas coisas, que chegavam quebrando, que iam até a aristocracia e tratavam eles de uma forma desonrosa, que invadiam e que queriam mais do que o que tinham direito, certo? Como em todo movimento. Mas o princípio das manifestações da revolta anabatista era pegar a terra e trabalhar com essa terra, pegar a terra que a Igreja Católica tem, que está parada, pegar as grandes terras dos aristocratas que eles tinham, estavam paradas, fazer com que essa terra produza, certo? Produzir com essa terra, dividir essa terra de maneira igual e produzir com essa terra, tá bom? Produzir com essa terra. Agora, Diego, a gente vai para a página 110, viu? Diego, nós estamos agora indo para a página 110. Na página 110, nós lemos o seguinte, ó. Apesar de se basearem nas ideias de Lutero, os anabatistas foram criticados por ele, que afirmava que os príncipes é quem deveriam controlar as terras em questão. Então, Thomas Mitzer, quem era Thomas Mitzer? Vamos ver aqui, ó, do lado. Ó. Thomas Mitzer foi um dos primeiros pensadores protestantes. Tornou-se um grande crítico de Lutero, inclusive o texto escrito. Após a derrota na Batalha de Frankenhausen, foi capturado, torturado e decapitado. Então, Thomas Mitzer foi um dos pensadores que criticavam muito os escritos e os ensinamentos de Lutero, e depois de uma grande batalha, que foi a Batalha de Frankenhausen, ele foi preso, foi torturado e foi decapitado. Mas, aqui no nosso texto, Thomas Mitzer, líder de camponeses, rompeu politicamente com Lutero por achar que este defendia a alta nobreza e, portanto, tinha se desviado de suas ideias originais. Vamos entender o que esse texto está falando? Vamos. Qual que eram as ideias de Lutero? Tudo igual para todo mundo. Qual que eram as ideias dos anabatistas? Tudo igual para todo mundo. Certo? Tem sim, aí você tem muito material sobre Lutero na internet, certo? Se você colocar na internet, você vai ver coisas, muita coisa sobre Lutero. Mas depois, se você quiser, eu vou fazer uma lista de algum material. Eu vou fazer lista de artigos, que são coisas pequenas, que você lê em 1 hora, 2 horas, e vou fazer lista de alguns e-books, certo? E aí eu ponho no grupo para vocês. Vou colocar lá no grupo para vocês, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre Lutero, vale a pena, tá bom? Vale a pena. Comece pelos artigos, aquilo que lhe empolgar, você vai lá e se aprofunda estudando sobre ele. Provavelmente você também vai estudar sobre a reforma. E aí, minha querida, quando a avaliação chegar, ó, você vai pegar a prova, vai dobrar e vai botar no bolso, porque você vai saber demais, tá bom? Vale a pena estudar sobre ele. Voltando para o nosso texto, deixa eu explicar o que aconteceu.
Era tudo igual para as pessoas segundo as ideias de Lutero. Tudo igual para as pessoas segundo as ideias dos anabatistas. Aconteceu o quê? Aconteceu que os anabatistas eles estavam tomando de conta da terra, certo? Eles estavam tomando de conta das propriedades e eles não estavam organizando, eles não estavam se organizando entre si sobre essas posses. Aí o que Lutero disse? Lutero disse assim, não, gente, eu sei que tudo é igual para todos, mas quem deveria administrar essa doação, as atividades nessas terras, seriam os príncipes. Aí, Mietzer disse assim, gente, está vendo aí, ó, Lutero está nos traindo, Lutero agora está do lado dos poderosos, Lutero agora está agindo em prol da nobreza, ele rompeu com os seus princípios originais. A ideia dele não era tudo igual para todos, agora ele está querendo botar tudo na mão dos príncipes. Não era isso que Lutero queria. Lutero queria que os príncipes administrassem as atividades nessas terras que era de posse dos camponeses que as tinham dividido entre si. Esta era a ideia de Lutero. Então, a crítica era que ele tinha rompido com os seus ensinamentos originais. E eu falei bonitinho assim, né? Mas Mietzer não falou bonitinho assim. Mietzer criou uma grande revolta. Mietzer criou um grande reboliço, tanto é que houve uma guerra, certo? A de Frank Hauser. Depois dessa guerra, aí Mietzer foi parado com o seu pescoço, com a sua cabeça cortada, né? O pescoço ficou, cortou só a cabeça, tá certo? Então, Mietzer foi parado ali. Eu digo assim, só a cabeça como se tivesse cortado uma unha, né? Mas foi decapitado, certo? O bichinho morreu lá. A base dos anabatistas passou a ser o fim da propriedade privada. Lutero condenou as práticas de Thomas Mietzer e declarou apoio aos príncipes que, por sua vez, se organizaram, atacaram, massacraram a revolta dos camponeses, matando cerca de 100 mil pessoas. Então, Mietzer já tinha movimentado a galera toda, e aí, naquela confusão, houve a guerra, certo? E nessa guerra morreu cerca de 100 mil pessoas. A revolta anabatista foi finalizada aí, certo? A manifestação anabatista foi finalizada aí. O momento anabatista foi finalizado aí, certo? Depois disso aí, certo? Depois dessa revolta, depois desse momento, houve um período de paz, certo? Ou um período aparente de paz, que é o que nós vamos ver agora, certo? É a paz de Augsburgo, certo? A paz de Augsburgo. Após o fim da revolta dos anabatistas, houve um período de quase 10 anos em que os ânimos estavam calmos, o que serviu para que Lutero finalizasse a sua obra. Mais precisamente, no ano de 1530, Lutero apresentou um documento de interpretação da Bíblia. Os principais pontos de suas obras eram... Então, acalmou-se tudo, né? Lutero lá do lado dos príncipes, tudo ficou calmo. Lutero disse assim, pronto, agora eu vou trabalhar, agora eu vou voltar a escrever de novo. Então, Lutero escreveu uma grande obra, certo? E ele escreveu esse livro por um período de tempo. Quando chegou em 1530, ele levou esse livro para a Europa, né? Ele apresentou esse livro aos cristãos da Europa, certo? E esse livro, ele criou, né? Ele escreveu interpretando as coisas que ele via nas Escrituras, tá? Interpretando as coisas que ele via nas Escrituras. Se o autor do nosso livro está tendo como pressuposto a ideia de que Lutero está mudando as interpretações de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, tudo bem, ele está reinterpretando, certo? O autor do livro não deixa explícito isso. Mas se o autor do livro está dizendo que Lutero está escrevendo e alterando as ideias de Tomás de Aquino e de Agostinho, ele está reinterpretando. Mas se Lutero está escrevendo baseado nas suas 95 teses, baseado nas coisas que a Igreja Católica falou, ele está interpretando algo que nunca foi interpretado, tá bom? Então, vamos continuar. Os seus principais pontos foram divididos em 4. Primeiro, a salvação se dava a partir da fé e a adoção de uma ética cristã
deveria estar baseada nas Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia, que ensinaria uma forma de vida. Então, primeiro ponto que ele ensinou, a salvação é pela fé e a Bíblia ensina como você se comportar. A Bíblia ensina como você ser um bom menino, a Bíblia ensina como você ser um bom estudante, a Bíblia ensina como você crescer e ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um trabalhador de dar orgulho aos pais. Então, para Lutero, tudo isso tem na Bíblia, certo? E, de fato, tudo isso tem na Bíblia. Isso é um fato verídico, certo? Então, a Bíblia ensina como você ser, como você viver. Para Lutero, a Bíblia era um manual de vida, tá bom? Então, seguindo. E, de fato, para mim também, tá? O segundo ponto. Defendia a interpretação da Bíblia desvinculada dos dogmas católicos. Ou seja, isso deveria ser algo entre o fiel e Deus, e que ela pudesse ser traduzida para outros idiomas. Outro motivo, certo? Se você está perguntando para mim quem é depois da aula, eu lhe digo que é a Lidiane. Se você está perguntando para os seus colegas quem é depois da aula, eu lhe digo mais uma vez, meu querido, meu bebê, use o chat para falar com o tio, tá? Escreva aí para falar com o tio e não com os seus coleguinhas de sala, tá bom, meu querido? Certo, meu bebê? Viu? Então tá. Certo? É a tia Lidiane que vem já. E aí, quando a tia Lidiane entrar, você usa o chat para falar com a tia Lidiane e não com os seus coleguinhas, tá? Estou falando bem direitinho para você entender. Que você já está conversando no chat novo e nessa aula eu já falei que o chat não é para conversar. Tá bom? Seguindo. Outro ponto que ele defendia era o fim da hierarquização religiosa, certo? Porque o padre é melhor do que os fiéis. Não. Porque o bispo é melhor do que o padre, que é melhor do que os fiéis. Não. Todos são iguais, certo? Todos são iguais, todos têm acesso, todos podem ler a Bíblia. Inclusive, uma das coisas que ele defendia era que a Bíblia fosse traduzida para vários idiomas. Ele dizia, a Bíblia tem que ser traduzida para todos os idiomas, para que todas as pessoas no mundo inteiro possam ler. A ideia dele era essa. Ele tinha essa ideia, ele tinha esse propósito, certo? Porque todos deveriam ter direito às Escrituras. E o último ponto era a defesa de apenas 2 sacramentos, porque a Igreja Católica ela tem 7 sacramentos, né? Já Lutero ele queria que a Igreja tivesse apenas 2 sacramentos, que era a Eucaristia e o batismo, certo? Segundo seus estudos, segundo seus ensinamentos, Lutero defendia a existência apenas de 2 sacramentos. E seguindo, mas não seria fácil escrever uma reforma religiosa que logo se tornaria também uma nova religião cristã. Sua ideia tinha de ser, as suas ideias tinham que ser aceitas pelos príncipes e também empregadas de forma que pudessem ser consolidadas, se consolidar. Então ele está falando, não seria fácil para Lutero, não era fácil para Lutero pegar as suas ideias e convencer todos os príncipes das suas ideias, fazer com que essas ideias fossem aceitas também pelo povo e fazer com que essas ideias fossem consolidadas, afirmadas e reafirmadas, certo? Não foi fácil para Lutero isso, não era uma tarefa fácil, é isso que ele está dizendo, tá? Hoje em dia as ideias de Lutero são usadas nas igrejas católicas? Sim e não. Ou uma parte sim, outra parte não, tá bom? Então, uma parte sim e outra parte não. Mas isso aí entra em um debate religioso de um longo período que nós precisaríamos aí de muito tempo para conversarmos sobre isso. Então, a melhor resposta que eu lhe dou é que algumas sim e algumas não, tá bom? Por enquanto, o que eu posso lhe responder é isso, tá? Seguindo, não seria uma tarefa fácil, certo? Nós falamos sobre isso. Suas ideias tinham que ser aceitas pelos príncipes, nós já vimos isso aí. Sendo assim, em 1555 ficou estabelecido o chamado Paz de Augsburgo. A partir de então, os príncipes poderiam escolher que religião seguir. Quase toda a parte norte da Alemanha se converteu ao luteranismo. Então,
Para Lutero sair de reino em reino, para Lutero sair de príncipe em príncipe, ensinando tudo de novo. Ele ensinou tudo para um príncipe, e aí agora vai para um outro príncipe ensinar tudo para outro príncipe. E aí depois vai para um outro príncipe ensinar tudo de novo. Hein? E aí ele tinha que tentar convencer esse povo a aceitar as suas ideias. Então, o que foi que houve? Houve-se o seguinte: vamos criar um período de paz, certo? Vamos criar um período de paz de Augsburgo. Que período foi esse? Foi um período em que todos os príncipes de todos os reinos, eles poderiam aceitar ficar com a Igreja Católica ou então passar para o luteranismo, certo? Então, eles poderiam decidir, sem guerra, sem confusão, sem matar 100 mil pessoas, como aconteceu lá em Frankhausen, certo? Sem precisar disso. Então, esse período de paz foi instituído para que os príncipes... E quando nós falamos príncipes, porque antigamente, quando o príncipe tomava uma decisão, boa parte dos seus súditos iam com ele nessa decisão. E boa parte do povo, né? Boa parte dos camponeses, dos como que a gente chama? Dos plebeus. Boa parte dos plebeus, eles iam na onda do príncipe. Então, quando fala que convenceram os príncipes, muitos dos príncipes, está falando de muitos reinos, certo? Então, quase toda a parte do norte da Alemanha, quase toda a parte, então está falando dos reinos, do povo, mas lá em cima está falando de príncipes. Mas quando fala de príncipes, está falando de todo o reino que está ao seu redor, tá bom? Então, quase toda a parte da Alemanha se converteu ao luteranismo. Então, uma boa parte da Alemanha acabou aderindo às ideias de Lutero, certo? Acabou aderindo às ideias de Lutero. Tá ok? Vamos para a página 113. Certo? Página 113. A gente vai pular de atividade, página 113. Certo? Nós vamos ver esse finalzinho da 113 aí. Então, o luteranismo foi um dos movimentos e nós vamos fazer uma introdução ao calvinismo, certo? E provavelmente a gente vai terminar de ver o calvinismo na próxima aula junto com o anglicanismo. Tá ok? Então, o luteranismo nós vimos, nós entendemos aí o luteranismo, entendemos aí a reforma dos anabatistas, a paz de Augsburgo, tudo isso aí faz parte do luteranismo, certo? Dentro do movimento do luteranismo. Porque os anabatistas foram influenciados por Lutero. A paz de Augsburgo favoreceu a Lutero para que Lutero propagasse as suas ideias, certo? Então, tudo aí está em volta está no contexto do luteranismo. Mas agora nós vamos passar para um outro movimento de reforma da Igreja Católica, certo? Eu repito mais uma vez, e eu gosto de repetir para deixar isso bem claro para vocês, que os três movimentos, luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, não foram movimentos contra a Igreja Católica, certo? Está travando. Peraí, está travando. Movimentos, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo não foram movimentos contra a Igreja Católica. Foram movimentos para reformar a Igreja Católica. As propostas eram de reformas dentro do povo, dentro das paredes da igreja. É como se você olhasse para a sua casa e você visse... É como se duas pessoas olhassem para a sua casa. Vou exemplificar dessa forma. Duas pessoas chegam na frente da sua casa e duas pessoas olham para a sua casa. Uma pessoa diz assim, ó, a sua casa está ficando velha, as paredes estão sujas. Vamos fazer o seguinte, vamos pintar as paredes, vamos tapar os buracos, vamos pintar as paredes, vamos trocar os móveis, vamos comprar tapete, vamos deixar bem arrumadinho, certo? Isso aí é uma reforma, né? Vamos fazer uma reforma, vamos organizar, vamos arrumar aquilo que já existe. Aí a segunda pessoa olha para a sua casa e diz assim, rapaz, a tua casa está tão assim, está tão velha, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar tudo e fazer de novo, certo? Vamos construir um quarto maior, vamos construir uma sala maior, certo? Vamos construir umas paredes com um cimento mais forte, para os buracos não ficarem aparecendo tão facilmente nas paredes. Então, o nome disso aí é o quê? O nome disso aí é uma reconstrução.
certo? E uma reconstrução, ela implica, inicialmente, uma demolição. Então, eu estou querendo dizer isso por quê? Porque os três movimentos, luteranismo, anglicanismo e calvinismo, eles olharam para a Igreja Católica e eles disseram o seguinte: vamos arrumar, vamos consertar, vamos reformar isso aí, certo? Vamos reformar a ideologia cristã, vamos reformar o cristianismo. Eles não disseram assim, vamos acabar com tudo e começar de novo, certo? Mas aí você pode ouvir algumas críticas dizendo, mas é porque eles começaram de novo. Mas eles começaram de novo por quê? Porque eles foram expulsos, certo? Você lembra o que aconteceu com Lutero, né? Lembra que ele foi excomungado porque ele não pediu desculpa por ter colocado as 95 teses nas portas da igreja de San Ângelo, ok? Então, reforma e reconstrução. Essa é a diferença. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que os três movimentos, eles querem reformar e não destruir e fazer de novo. Tá certo? Então, com essa explicação, eu encerro a apresentação do conteúdo. Eu digo para vocês que, e gravem essa explicação, porque isso não está no livro, e isso é importante para vocês. Principalmente para nós que vivemos em um país cristão. Tá bom? A atividade para casa, eu vou colocar no Google Sala de Aula, certo? Assim que terminar minhas aulas, porque eu tenho outra aula depois dessa, e aí depois, quando for mais ou menos 5h30 para 6 horas, você vai lá no Google Sala de Aula, que já está tudo lá, tá? Até 6 horas. Depois de 6 horas, você pode ir. É o tempo que eu tomo água e ponho as coisas no Google Sala de Aula. Da página 111 até a página 113, tá bom? Da página 111 à página 113. São 3 páginas, mas só são 6 questões. Tá bom? Só são 6 questõezinhas. Então, ficam aí essas questões para vocês fazerem em casa. Eu vou só encerrar nossa aula aqui. Tchau, pessoal. Até breve. Tchau, tchau, tchau.